Olá, pessoal! Hoje a gente vai ver a diferença entre duas palavras, what e which. A gente viu no vídeo anterior que essas duas palavras são duas question words. São duas palavras que a gente usa para formar perguntas. Então a gente vai ver quando usa uma e quando usa outra. Então vamos lá. Antes, vamos ver duas perguntas com a palavra what. What is this? Nesse caso aqui, esse what a gente pode traduzir como o que. What is this? O que é isso? Mas nessa outra pergunta aqui é diferente. What is your favorite color? Qual é sua cor favorita? Então a gente percebe que o what tem duas traduções. O que e qual. O problema é que o which também pode ser traduzido como qual. Vamos ver então um exemplo prático? A gente viu aquela pergunta no começo. What is your favorite color? Lídia, what is your favorite color? My favorite color is orange. Laranja. Tá certo. Laranja é a cor favorita dela. Mas imagina se tiver um número limitado de opções. Então olha só, pessoal. Lídia, infelizmente eu não tenho laranja. Então a pergunta que eu faço é which is your favorite color from here? It's blue. Então, pessoal, a gente viu que a gente tem basicamente a mesma pergunta. What's your favorite color? And which is your favorite color from here? Em português, a gente traduz do mesmo jeito, né? What e which acaba virando qual é a sua cor favorita e qual é a sua cor favorita dessas opções. Mas em inglês é diferente. Quando a gente faz a primeira pergunta usando what, a gente tem um número muito grande de opções. Em termos de cores, a gente tem um número infinito de opções. O which, a gente tem um número menor de opções. E nesse caso aqui, a gente está enumerando as opções. São só 5. É claro que quando a gente fala de um número grande de opções e um número pequeno de opções, isso de vez em quando é subjetivo. Mas basicamente a diferença é essa. What é uma pergunta aberta e which é uma pergunta mais fechada. Olha só nesse exemplo aqui. Nós temos a mesma pergunta usando what e which. What is your favorite season? Qual é sua estação favorita? Estação do ano. Which is your favorite season? A gente falou que what a gente usa quando tem um grande número de opções e which quando um número mais limitado de opções. Mas vamos lá, só temos 4 estações no ano. Então, por que usar what? What a gente usa porque a gente não está enumerando as opções. Então, numa pergunta mais aberta, a gente usa what. What's your favorite season? E daí você pergunta, mas eu posso usar which? Pode sim. Essa pergunta aqui não está errada, mas ela ficaria melhor e mais completa se a gente enumerasse as opções. Como, por exemplo, which is your favorite season? Spring, summer, fall or winter? Então, nesse caso, a gente vê uma pergunta mais aberta, what's your favorite season? E uma pergunta que é a mesma pergunta, mas enumerando as opções. Which is your favorite season? Spring, summer, fall or winter? Olha só, pessoal, mais um exemplo. Lídia, what is your favorite fruit? Qual é a sua fruta favorita? My favorite fruit is mango. Mango. Infelizmente, manga não é uma opção. Então eu posso perguntar, Lídia, which do you prefer? Apple or banana? I prefer banana. Certo. Então, olha só, pessoal. Aqui eu tenho só 2 opções. Em vez de perguntar which is your favorite, qual é o seu favorito, eu posso perguntar which do you prefer? Qual você prefere? Então, em vez de fazer aquela pergunta which is your favorite, qual é o seu favorito, eu mudei aqui para which do you prefer? Qual você prefere? Mas ainda assim, o motivo pelo qual eu usei which é porque eu enumerei as opções. What é a pergunta aberta, onde qualquer resposta é válida. What para uma pergunta aberta, para um número muito grande de opções, e which para um número limitado, um número fechado de opções. Então tá, pessoal, nesse vídeo de what e which, nós demos 3 exemplos. Um usando color, um outro usando season e um outro usando fruit. Desses 3 exemplos que a gente deu para vocês, which is your favorite?